Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Que bom, que boa noite animado. Gostei desse boa noite animado. Glória a Deus, né? Boa noite para você que nos assiste pela internet, em qualquer lugar do mundo que você esteja. É bem-vindo a participar do nosso culto também. Não é o fato de você não estar aqui que não faz também do momento que você vive na sua casa, ou seja lá onde você estiver, também um ambiente de adoração ao Senhor. Seja servido de participar conosco. E nesse sentido eu quero convidar você para a gente iniciar o nosso culto com a leitura bíblica.
do Salmo 95, nós vamos ler de 1 a 7. Se você pode, fique de pé no seu lugar. Nós vamos ler esse texto alternadamente, esses 7 versículos. Salmo 95, de 1 a 7. Se você precisar de auxílio bíblico, certamente alguém próximo de você vai compartilhar para que todos possam acompanhar a leitura desse texto responsivamente. Salmo 95, de 1 a 7. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Todos juntos. Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Vinde, cantemos louvores, adoremos ao Senhor que nos criou, adoremos ao Senhor que nos ajunta como igreja, nos convida a participar daquilo que Ele mesmo faz, porque é Ele mesmo quem proporciona esse momento de culto, esse serviço de culto. Nós vamos fazer de forma cantada com o hino de número 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, Deus Santo, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas desses corações, e pela luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções, aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Eterno Deus, eterno Pai, teu povo aqui congregado vem te dar louvores. Ó Deus, tu és o único digno de receber toda a honra, glória e adoração.
Não há outro, ó Deus, debaixo na terra, em cima dos céus, nem mesmo debaixo da terra, digno de ser adorado. Somente Tu és Deus, Senhor. E nós somos criaturas feitas para a Tua glória, para engrandecermos o Teu nome, Senhor. Ó Deus, é maravilhoso saber que com toda a Sua glória, o Senhor nos faz Teu povo. Pecadores, limitados, mas o Senhor tem nos amado com amor incondicional. O Senhor tem nos ajuntado, ó Deus, apesar das nossas diferenças, e tem nos levantado como um só povo, e esse povo essa noite se reúne para Te adorar. Ó Deus, visita a Sua igreja essa noite. Que o Teu Santo Espírito venha nos edificar, venha nos exortar, nos admoestar, nos consolar, nos encorajar por meio da Sua palavra, ó Deus, e que cada rito desse culto colabore, ó Deus, juntos, para podermos, ó Deus, Te prestar um culto agradável, para que o nosso melhor seja oferecido para Ti, Senhor. Sem servir de nos visitar, toca cada coração, Pai. Ministra o Seu propósito sobre nós, pois é para isso que estamos aqui, para Te louvar, Te adorar e sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Em Cristo e por Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Você pode se assentar. Meus amados irmãos, nós queremos saudar a todos na bendita paz do Senhor Jesus. Uma alegria estarmos reunidos nesta noite na casa do Senhor. Casa do Senhor é casa do Pai. Casa do Pai é casa dos filhos, filhos do Pai. E como irmãos nós nos reunimos para bendizer e louvar o Senhor. Nós queremos de maneira especial saudar visitantes. E gostaríamos de reconhecer-se aqui entre nós quem está pela primeira vez. Se é a primeira vez que você vem estar conosco, por favor, onde estiver, coloque-se em pé, porque nós gostaríamos de presenteá-lo com esta sua querida visita aqui. Temos assim várias pessoas, uma família toda ali, um outro casal atrás. Os nossos diáconos estarão chegando mais perto aí para cumprimentá-los e oferecer-lhes uma singela lembrança da sua visita aqui conosco. Muito obrigado. Dentro deste saquinho de lixo para carro, tem coisa que não é lixo, não, é para tirar e usar, mas principalmente uma fichinha que você pode preencher e a saída deixar dizendo o que nós podemos fazer por você, o que você precisa. Nós queremos ser sempre uma igreja a serviço de todos. Hoje você recebe a revista Identidade Cristã, que circula aos primeiros domingos, como não só boletim da igreja, né? O boletim circula nas outras semanas, mas para conter reportagens, toda a obra missionária da igreja, as atividades em geral. A reportagem de capa desta vez é o Jubileu de Ouro do nosso querido lar Hermínia Schleder. Tem até uma pequena biografia daquela que dá nome a esta instituição, e nós vamos comemorar ao longo deste mês esta efeméride que marca a vida do nosso querido Lar das Crianças. Esta fotografia aqui era da instituição original lá em Santa Felicidade, agora estamos em Guaraituba, mas recordar é viver. Junto com a revista você tem o encarte com os núcleos familiares da semana para o estudo bíblico e também algumas informações importantes de atividades. Um destaque especial para a vigília de oração. Na próxima sexta-feira, nós vamos ter a nossa vigília a partir das 20 horas, no templo à frente. Venha, convide outros para estar conosco, um tempo de oração, de comunhão, de edificação do povo de Deus. Nós precisamos intensificar as nossas orações, especialmente em favor da nação, em favor da nossa gente. Deus nos colocou como intercessores. A palavra de Deus assim recomenda que a nós cabe, no exercício sim da nossa cidadania, cumprir todos os deveres, exercer os nossos direitos, mas o privilégio foi dado exclusivamente aos filhos de Deus, orar pelos governantes, pelas instituições, para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Assim conclama a palavra do Senhor.
nós estamos iniciando exatamente neste domingo, para todos os meses de maio e junho, o novo subtema. O nosso tema deste ano é Filhos segundo o Coração. Já estudamos no primeiro bimestre, eles celebram a salvação, a comum salvação. No segundo bimestre celebram a santidade, e agora nós estaremos estudando que os filhos segundo o coração de Deus celebram a generosidade como expressão de gratidão. Nossa pastoral que frequenta a revista, ela dá um panorama geral e já é o estudo para esta semana. Leve a revista, leia toda e acompanhe a nossa programação. Eu queria convidar a todos para que desfrutássemos de um momento de oração silenciosa, de íntima comunhão com Deus, onde nós vamos também confessar a Deus os nossos pecados. A palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A obra do Senhor Jesus que celebramos nesta noite, em função da participação da sua mesa, nos assegura que um coração tão generoso de Deus nos propiciou a plena purificação dos pecados. Vamos desfrutar desse momento, também oportuno, que é para interceder, clamar, buscar ao Senhor diante de lutas e dificuldades. Temos alguns instantes de oração silenciosa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande é o Teu nome em toda a face da terra. Porém, muito pequenos somos nós, frágeis, débeis, carentes, ó Senhor, de tantas coisas, mas acima de tudo, necessitados da Tua misericórdia. Visita cada coração com a Tua paz, com o Teu consolo, com o Teu conforto. Ouve, ó Senhor, o nosso clamor. Lava-nos, ó Deus, de todos os pecados. E os benefícios que Jesus Cristo conquistou na cruz pelo seu sacrifício sejam ministrados a cada coração neste momento, na certeza de que o Senhor não apenas perdoa, mas purifica. O Senhor restaura a nossa condição. O Senhor renova a nossa existência. Nós queremos colocar, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos, as famílias aqui representadas, quando adentramos o mês conhecido como o da família, para que dentro de cada lar a Tua presença reine, os valores da Tua palavra sejam vivenciados. Oramos também, ó Senhor, pela nossa nação, pelos governantes em todas as instâncias e de todos os poderes, por aqueles que foram postados na condição de melhor oferecer o progresso, mas um progresso que vem em favor de todos. Não exclua ninguém. Um progresso, ó Senhor, que respeite antes e acima de tudo a glória do Senhor. Por isso, ó Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes temos ficado a desejar no que tange a esta realidade, porque olvidamos do nosso papel intercessor, o qual agora realizamos. Dá-nos, ó Senhor, a atenção que nos cabe, para que esta oração não fique sem alguém que esteja na brecha, para orar, para clamar em prol de todo o povo. Atende, ó Deus, também o nosso clamor em favor dos nossos missionários espalhados por toda a face da terra. Mais particularmente, rogamos pelo Emerson Menegassi, sua equipe que se acha lá no Nepal, batalhando, lutando para resgatar vidas, para oferecer a solidariedade cristã nessa hora trágica que foi acometida a nação. O Senhor lhe dê forças,
não lhe faltem os recursos que nós mesmos estamos encaminhando para a atenção dele. Se conosco, Senhor, guarda-nos, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar a equipe de louvor para vir aqui agora. Nós vamos cantar ao Senhor cânticos espirituais que nos elevam à presença do Senhor. Fica-nos bem o louvor, né? Nossos lábios não fica bem o murmúrio, a murmuração, o queixume, mas em nossos lábios fica bem cantar, exaltar o nome do Senhor. Eu vou convidar a todos para que coloquemos-nos em pé e participemos desta hora tão agradável. Boa noite. O primeiro cântico que a gente vai cantar é um cântico que a gente conhece faz tempo, que a gente canta bastante, e a gente está acostumado. Isso pode ser um problema, porque às vezes a gente canta tão acostumado que a gente nem presta atenção no que a gente está cantando. Mas a letra dela, apesar de ser simples, é muito séria, porque o refrão diz que eu cantarei o seu amor para sempre. Isso não é só uma letra bonita, eu sempre falo isso. Isso é uma verdade. O amor de Deus nos basta e é por isso que a gente pode se satisfazer em cantar dele para sempre. Então eu queria te convidar a fazer isso com a gente nessa noite. Cantar com júbilo e adorar o Senhor. Amém? Toda a terra declara o amor do Senhor, declara a sua glória. E eu queria te convidar a louvar, a dizer que a gente ama o Senhor, a dizer que a gente quer servir a esse Deus, que todo o universo se prostra diante dele. E é isso que a gente quer fazer nessa noite também. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais.
coisa para vocês. Às vezes, quando a gente está aqui em cima, muitas vezes a gente vê a igreja tão apática e é tão triste. E nessa noite meu coração ficou muito feliz de ver gente que veio aqui para adorar o Senhor. E é contagiante a gente ver gente desde aqui da frente até lá no fundo com alegria para a gente conhecer esse Deus. E eu quero que você continue nesse espírito de alegria e também nesse espírito de contrição, porque Ele é digno e merecedor de toda a nossa alegria. Então eu quero que a gente continue nesse espírito. E eu queria te dizer que eu estou muito feliz e eu tenho certeza que Deus está muito mais de receber esse louvor e adoração do jeito que Ele merece. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Boa noite, igreja. Glória a Deus por esse momento. E como a Bia disse, Deus está muito feliz em ver que estamos aqui para glorificar o nome dEle. E nossos corações também estão muito felizes, porque Deus tem feito tantas coisas nas nossas vidas. Se contarmos todas as bênçãos que Ele tem feito, vai faltar horas e dias. E é nesse momento a gente quer, estando na presença, na casa de Deus, trazer um pouco do que Ele tem
nos dado. E para isso nós preparamos o Salmo 96, 7 a 8, que eu convido a comunidade para ler junto. Salmo 96, 7 a 8, em preparação para a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Salmo 96, 7 a 8. Todos. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Eu convido os irmãos diáconos para colher as ofertas e os dízimos, enquanto a comunidade canta o hino 55, Alegria e Gratidão. Podeis sentar, irmãos. Alegremente cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações pode levantar, as crianças também, pode vir aqui à frente. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossas vidas dai graças ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, obrigado, Senhor, por esse momento, por esse privilégio de estarmos aqui na sua casa, para prestar culto a Ti, para dar glória a Ti, e reconhecer que o Senhor é o Senhor de nossas vidas. Pedir, Senhor, sabedoria para esse início de semana, Senhor, para todas as nossas atividades, que o Senhor esteja à frente de cada uma das nossas ações, Senhor. Queremos reconhecer que não somos nada sem Ti, Senhor. E quando o Senhor está nos nossos projetos, esses projetos não são nossos, são Teus. E esses são projetos de vitória, Senhor. Queremos agradecer as mãos que trouxeram cada dízimo, cada oferta a essa sua casa, Senhor. E pedir que o Senhor continue abençoando essa igreja, como o Senhor tem abençoado. Dando também sabedoria às mãos que aplicam esse dinheiro em tantas obras, Senhor, que nós temos aplicado com missionários, na obra também social, Senhor, na manutenção dessa igreja. Graças, Senhor, à sua bondade e à sua misericórdia. Tudo isso, Senhor, nós vamos agradecer e te pedir em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Você que está acompanhando a nossa liturgia nesta noite, você vai se deparar ali que este momento deveria estar pregando aqui o nosso pastor reverendo Carlos Orlandi, mas ele havia marcado um compromisso
e está pregando agora à noite na primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa. Eu estou na dúvida se ele foi pregar lá ou ele foi comemorar a vitória do campeão paranaense, né? Se foi, ele foi às escondidas para não me contar isso, né? Para não machucar o meu coração, que mais uma vez está ferido, né? Diante dessa tragédia que se abateu sobre a nossa cidade. Para alguns, né? Para outros está uma alegria. Eu nunca vi tanto foguete ali no Água Verde, viu, onde eu moro, um negócio impressionante. Todo o foguete que eles guardaram para o ano inteiro soltaram hoje, né? Uma coisa interessante. Mas eu gostaria de convidá-lo para a reflexão que faremos da palavra de Deus, abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. A pequena carta aos Filipenses é uma carta muito rica, é uma carta que demanda muitas meditações, muitos estudos. A igreja de Filipos foi a primeira igreja no continente europeu a conhecer o Evangelho. O Evangelho vai saindo da Palestina, vai alcançando a chamada Ásia Menor, que corresponde à Turquia, na parte asiática, mas eis que um dia o apóstolo Paulo tem uma visão para que ele atravessasse aquele istmo e alcançasse exatamente o continente europeu via a cidade de Filipos. Filipos era uma cidade importante, era uma cidade que tinha uma guarnição militar de destaque do Império Romano, e por isso mesmo isso demandava um certo nível social e econômico ali. E o apóstolo Paulo fez contato com algumas pessoas, primeiramente, onde surgiu um núcleo de interesse no Evangelho e que firmou uma igreja. Então, alguns anos depois, quando Paulo dirige esta epístola, nós podemos observar inúmeras características desta igreja, especialmente o fato de que ela trazia muita alegria ao coração de Paulo. Inúmeras vezes, Paulo menciona a alegria pela igreja e, em função disso, uma alegria que ele tinha no seu coração como motivação à continuidade do seu ministério, por causa do carinho que ele tinha por esta igreja. A única vez que a nossa cara expressão da língua portuguesa, saudade, aparece na Bíblia justamente aqui na carta aos Filipenses, no versículo 8 do primeiro capítulo. Paulo diz assim: minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós. Como é importante o ministro, o missionário que passa por uma igreja e diz: eu tenho lembrança, eu tenho muita saudade de vocês. Muitos dos nossos missionários passaram por aqui poucas vezes, de vez em quando escrevem dizendo: foi tão bom ter estado com vocês, vocês estão orando por nós, estão nos ajudando, estão nos apoiando. Isso também motiva a igreja. É uma carta eminentemente pastoral, uma carta de desafio ao viver cristão, mas que não deixa de constar algumas questões de ordem doutrinal. Não tanto quanto Colossenses, a carta vizinha, muito menos do que Efésios ou Romanos. Mas o apóstolo Paulo não deixa de pontuar a questão doutrinária. E eu diria que o texto que nós vamos examinar hoje, ele tem um forte conteúdo teológico doutrinário. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Vamos proceder mesmo assentados, reverentemente, a uma leitura a uma só voz desta porção. Leiamos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor,
para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra é atual, a Tua palavra não tem limite temporal. A Tua palavra vem ao encontro de cada um de nós, diante das necessidades, das dúvidas, consola, conforta, instrui. E nós te pedimos agora humildemente que Tu possas falar a cada coração, trazendo ensinamento, abrindo a nossa mente para compreender os Teus propósitos, que sejamos aqui, ó Deus, alimentados. Viemos à casa do Senhor para o Teu culto, participar hoje especialmente da celebração da ceia do Senhor, que é uma forma da Tua palavra, de uma maneira tão evidenciada, ser anunciada a nós. Mas que esta preparação para isso, o Senhor fale aos nossos corações. Usa esse Teu instrumento precário, limitado, mas sob as Tuas mãos, Senhor, e sob a égide do Teu Espírito Santo, seja Ele usado. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Quero destacar o versículo 5 desta porção que lemos, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós conhecemos esta passagem também como, muito provavelmente, um hino cristão no primeiro século. Alguns comentaristas avaliam que Paulo aqui inseriu, talvez com alguma adaptação, o que era uma espécie de cântico, de hino, de louvores nos cultos, onde justamente se proclamava o Evangelho. Aliás, é bom lembrar que a música na igreja não serve para embalar o nosso coração, né? A música na igreja, seja a de coral, de banda, de instrumentos, hinos ou cânticos, a gente não tem porque eu gosto disso, eu gosto desse ritmo, eu gosto daquele, prefiro tal instrumento ou aquele. É uma ferramenta para a proclamação. Por isso nós temos que ter muita atenção com o que cantamos. Hinos e cânticos sempre devem ser motivo da nossa avaliação. Às vezes, embalados realmente pela melodia, pelo ritmo, olvidamos a essência, o conteúdo. E se era efetivamente uma música cantada na igreja ou não, a verdade que se estabelece aqui é que se trata de uma palavra de edificação para o nosso coração. E, via de regra, ela se divide em duas partes bem distintas. De um lado, a humilhação de Cristo, de outro, a exaltação de Cristo. Dos versículos 5 a 8, nos é descrito em detalhe o processo de humilhação a que o Filho de Deus se submeteu na sua humanidade. Ele assumiu a missão redentora e ele foi às últimas consequências. Ninguém foi mais humilhado do que ele. Ninguém foi mais desprezado do que ele. Na descrição de Isaías, que 8 séculos antes vaticinara que a face do Senhor causava espécie, olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos. Tamanha a humilhação a que ele se submeteu. Mas do verso 9 até o 11 há uma virada, né? Há uma mudança de cenário, da humilhação para a absoluta exaltação. Deus o exaltou sobremaneira. E aí termina no ápice da montanha, no cume da montanha, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isto posto, sempre chama-nos a atenção justamente esta introdução, que nos conclama a observar a vida, o procedimento, a atitude, a palavra de Jesus Cristo como um modelo para nós. Tende em vós o mesmo sentimento. Sentimento aqui não limitado a uma expressão emotiva, mas algo que compõe a nossa vivência. Um sentir que se expressa pela atitude, pelo agir, pelo conviver, pelo relacionar-se. Um sentir que muitas vezes pode ser mostrado até pelo silêncio. Aliás, às vezes o silêncio fala mais alto do que discursos
muito exacerbados, né? Nós mesmos que temos o dever da pregação, da oratória, às vezes precisamos dar uma folga para o ouvinte refletir um pouquinho. Então a gente para um pouquinho. Isso que ele falou é importante, né? O silêncio dá tempo da gente absorver. Então, quando o apóstolo Paulo conclama os seus leitores, a sua igreja, primeiramente, no caso Filipos, que ouviu, e por extensão a todos nós, para termos o mesmo sentimento de Cristo, nos remete exatamente ao fato de Cristo ser modelo para nós. Jesus Cristo ser padrão. Na vizinha carta aos Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. As versões antigas falam a varão perfeito. Varão não exclui as varoas, viu? Elas estão inclusas. Essa linguagem um tanto demodê, né? Antiga, mas reflete o senso da humanidade. Jesus Cristo é o paradigma da humanidade. Quando muitas vezes nós somos instados a ter um comportamento, uma prática de vida que seja condizente com a Bíblia, a gente logo diz assim, mas eu não sou Cristo. Supondo que nós deveríamos ter as características divinas de Cristo em toda a sua... completamente sermos divinamente como Cristo. Mas Cristo foi absolutamente homem. E no que tange a sua humanidade, ele é exemplo para nós. E por isso Paulo estabeleceu, a medida da estatura de Cristo é o nosso padrão, é o nosso modelo. Até chegarmos a varão perfeito. Tendo isto em mente, eu gostaria de maneira bastante objetiva, direta, mas que fosse instrutiva para nós, levantar alguns aspectos da vida, do comportamento, da atitude de Jesus, que são modelo para cada um de nós. E a primeira coisa que eu quero falar é que nós encontramos nesta passagem que Cristo é modelo para nós no que tange a submissão. No modelo de Cristo nós temos submissão. O texto bíblico diz assim, no versículo 8, que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Obedeceu, mesmo que isso o tenha conduzido à morte. Interessante pensar. O Filho de Deus, Senhor do céu e da terra, Criador de todas as coisas, como João coloca desde a sua primeira página, nada foi feito sem o concurso dele, Senhor absoluto. Mas assumiu a condição de obediência. Obedeceu. Há uma ordem de comando em tudo que muitas vezes não é observada, e por isso a ordem fica comprometida. E os riscos de que a partir disso tudo se desestruture é muito sério. Como nação, nós temos uma Constituição que se dê o apodo que quiser dar, como Constituição cidadã ou não, ou disso ou daquilo, não importa, é um tratado que nos organiza. A desobediência a ela demanda ações que possam corrigir esta realidade. O que vale no tocante a uma nação, vale no tocante aos propósitos de Deus. Deus nos deu esta Constituição, esta palavra, e nós devemos ser obedientes a ela. Entendo eu, à luz desta expressão que coloca o Senhor Jesus como obediente, ele recebeu uma voz de comando do Pai e levou às últimas consequências o seu papel, o seu trabalho. Paulo mesmo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 5, ele ordena esta realidade, essa estruturação, este ordenamento das coisas, quando pontua que o Senhor Jesus estava a serviço dos interesses do Pai, e diz assim,
capítulo 15, versículos 24 em diante. Então virá o fim, quando o Filho entregar o reino ao Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que o Filho reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O próprio Filho foi obediente. Quando nós, às vezes, somos instados a cobrar dos nossos filhos algum tipo de obediência, né? Eles são, por natureza, né, da faixa etária que estão, da geração que vivem, prontos sempre a rebelar-se contra as nossas diretrizes, né? Mas às vezes nós ouvimos uma coisa, mas você também não foi tão obediente quando era da minha idade, né? Parece que a gente não é um bom padrão de obediência para os nossos filhos. O Filho de Deus é o melhor padrão. Se nós temos dificuldade de nos apresentar como paradigma, apontamos para o Senhor Jesus. Não é escusa, não. Mas os nossos filhos precisam aprender que o valor maior, o padrão maior de submissão foi o próprio Senhor Jesus. Sim, ele foi obediente. Foi obediente às últimas consequências. O evangelista João anota palavras do Senhor Jesus quando ele diz assim: a minha vida eu espontaneamente a dou. Eu não a dou por um senso de uma obrigação que eu não queira realizar, mas eu a dou porque assumi que cabe a mim ser obediente, obediente até a morte. Se nós somos conclamados a ter o mesmo sentimento de Cristo, nós precisamos reconhecer que muitas vezes não temos tido este mesmo sentimento. Somos dados à rebeldia, somos dados à rebeldia diante da palavra de Deus, rebeldia diante da voz de comando do Senhor, rebeldia para com os seus desígnios e propósitos para com a nossa vida. Quantos que no curso da sua vida, em momentos decisivos, em que tinham diante de si a alternativa, ouvir a voz do Senhor e segui-la ou não, e seguiram exatamente essa segunda, para só lá na frente entender como teria sido bom ser obediente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Submissão. Aprender este princípio tão maravilhoso que envolve a vida do crente. Segundo lugar, no modelo de Cristo nós podemos também aprender a simplicidade. Aliamos a submissão à simplicidade. Entendo aqui simplicidade como o avesso da complexidade, da complicação, vamos falar numa linguagem mais simples, né? Se a gente pode complicar, por que a gente vai facilitar, né? A gente costuma usar esse ditado. E como a gente é complicado, né? Como a gente consegue criar um nó cego. Como a gente consegue embaralhar as coisas que mais facilmente poderiam ser deslindadas. Às vezes pelo assodamento, às vezes pelo lufa-lufa, geralmente por causa do nosso temperamento exacerbado, a gente complica mais as coisas. O Senhor Jesus, detentor de toda a majestade, de toda a glória, de toda a exaltação que lhe era peculiar. O autor aos Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser divino, é o resplendor da sua glória. O que é que ele fez? O versículo 7 diz: a si mesmo se esvaziou. Se esvaziou. A palavra esvaziar-se, na língua grega, original do Novo Testamento, é kenosis. E por isso, teologicamente, nós costumamos chamar isso de um movimento kenótico de Jesus. Não é uma linguagem que habitualmente a gente usa, mas ela significa isto, um movimento de esvaziamento. Aquele que é detentor de toda a majestade e glória se apresenta de uma maneira simples, direta,
objetiva, sem rodeios, aparece de modo singelo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E neste modelo de Cristo, a sua mais absoluta simplicidade. Eu creio que este elemento ele vai, de fato, bater de frente com aquilo que é tão complexo na nossa vida e chamado de soberba da vida. O que é esse ensoberbecimento, este orgulho fútil que nós cultivamos no nosso coração, chamado também de um dos pilares do mundanismo? Essa necessidade de estarmos carregados de desejos, anseios que se debatem uns com os outros, querendo tomar a dianteira de tudo. É a vaidade, é imaginarmos que somos o centro de todas as atenções. Quando aprendemos com Jesus o movimento quenótico, a esvaziarmos-nos, curiosamente o Senhor enche o nosso coração da sua presença. Se nós buscamos como um valor primordial na nossa fé a plenitude do Espírito, valor recomendado pelo próprio Paulo nesta epístola vizinha aos Efésios, quando ele diz: enchei-vos do Espírito. Às vezes é difícil porque não cabe o Espírito, a gente está tão cheio de si, e estando cheio de si, estamos tão complicadamente apresentados. É preciso esvaziar-se. É preciso passar pelo movimento quenótico. É preciso aprender este sentimento de Cristo, que traz um coração sincero, singelo, um coração simples. E convenhamos, especialmente no relacionamento uns com os outros, como a simplicidade ajuda, né? Como a simplicidade nos aproxima uns dos outros. Como a simplicidade nos torna partícipes um da vida do outro num objetivo edificante, construtivo. Começa mesmo dentro das nossas relações familiares, né? Onde a gente imagina que tudo seria mais fácil, temos oportunidade da comunicação, com o diálogo, mas a gente vai criando barreiras, atritos, vamos impondo determinado tipo de comportamento, e quando nós menos esperamos, estamos afastados, separados uns dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Submissão, simplicidade, mas em terceiro lugar nós temos no modelo de Cristo o serviço. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi obediente, que se esvaziou, assumindo a forma de servo. Servo. Pronto para trabalhar, para fazer alguma coisa, para arregaçar as mangas e trabalhar. Evangelho de João, capítulo 5, verso 17, Jesus declara para aqueles que criticavam ele de ter feito uma cura no sábado, que o Pai, que o havia mandado, e ele estava em obediência ao Pai servindo, trabalhava, e ele também trabalhava. Nós precisamos compreender muito especialmente que a nossa lide cristã, o nosso compromisso eclesial dentro da vivência cristã não é recreação, por mais que o nosso coração se deleite. O Salmo fala que nós devemos nos agradar do Senhor, né? Nos deleitar no Senhor. Tão bom estar na presença do Senhor, mas isso não deve nos levar à indolência, à preguiça, a não fazer nada. É por isso que nós motivamos muito a igreja ao serviço ministerial, cada um fazendo alguma coisa, cada um atuando em alguma lide, e há muito por fazer. Quando você toma a nossa revista deste mês e você observa as linhas ministeriais, a dinâmica, com certeza você já vai deparar-se com belas oportunidades, com grandes avenidas pelas quais você poder circular no serviço cristão. E isto motivado por quem? Pelo nosso Senhor. Aquele que é Senhor assume a condição servil. Aquele que tem a voz de comando, ele manda, ele lidera servindo.
Se é um conjunto que nós aprendemos de Jesus, é que a sua liderança não é uma liderança distante, fria, é uma liderança por exemplo. É por isso que ele diz, e Mateus registrou, que o Filho do Homem não veio para ser servido, não veio para ficar à mercê das graças de outrem, ele veio para servir, e o seu serviço foi dar a sua própria vida. Sim, no modelo de Cristo, nós encontramos a oportunidade de ser verdadeiramente servos de Deus. É fato que em várias passagens Jesus quer nos elevar a uma condição de relacionamento mais amistoso. Eu nem vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigos, porque o servo muitas vezes não toma nem consciência do que o amigo está pensando. Vocês são meus amigos, eu estou abrindo o coração para vocês. Mas esta amizade não deve nos levar, eu insisto, à preguiça ministerial, a deixarmos de fazer a obra do Senhor, a obra que Ele nos confiou. Há alguns instantes nós estaremos participando da mesa, vamos receber os elementos, e ninguém tome o elemento como quem diz assim: agora cumpri todas as minhas obrigações religiosas do mês, e ainda é dia 3 de maio, né? Que bom, não preciso fazer mais nada pelo reino de Deus. Ao contrário, ao receber os elementos, no gesto de tomá-los, deve dizer: Senhor, eis-me aqui, estou pronto a servir. O que o Senhor quer que eu faça? Onde é que o Senhor quer que eu me envolva? Qual é a área que clama o meu maior envolvimento, a minha maior participação? Eu reitero, há muito o que fazer. E com certeza o Espírito pode estar tocando o seu coração para você tomar uma providência na sua vida. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aquele que foi obediente, portanto aprendemos a submissão. Aquele que se esvaziou, não teve necessidade de se apresentar de maneira complexa, afastar-se de nós, ao contrário, com toda a sua simplicidade. Aquele que é modelo de serviço. E nós terminamos para aprender com Jesus do seu sentimento também o sacrifício. Fica bem fácil para você guardar 4 palavras com a letra S, um recurso mnemônico para não se esquecer. Porque na descrição que se faz deste Cristo em toda a sua limitação, humilhação, se diz que ele foi até a morte de cruz. Morte de cruz. Que sacrifício nós podemos fazer que se iguale ao sacrifício de Jesus? Nenhum, graças a Deus. Não é mistério que nós aqui sejamos pregados na cruz, porque Jesus já foi pregado em nosso lugar. E o que nós estamos fazendo aqui nesta noite é reconhecer o seu sacrifício suficiente. Nós costumamos dizer que a síntese da profissão de fé é confessar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Não é a sua vivência religiosa, não é a sua dinâmica de culto que se apresenta como um sacrifício que vai granjear-lhe a salvação. Absolutamente, absolutamente. Cristo se sacrificou completamente, perfeitamente e suficientemente por nós. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, de tal maneira que o seu sacrifício granjeou-nos eternal salvação. E é com ações de graças que nós estamos na casa do Senhor nesta noite, para celebrar o seu mais absoluto sacrifício. No entanto, o salmista primeiramente vai nos dizer, no Salmo 51, que há um sacrifício correspondente, ou melhor dizendo, um sacrifício consequente daquele que foi objeto do mais absoluto e completo sacrifício. Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Se nós chegamos aqui à casa do Senhor com o reconhecimento da nossa pequenez, da nossa finitude, da nossa limitação,
dos pecados que temos cometido por palavra, por pensamento, por ações, e já tivemos oportunidade no culto, inclusive, de orar confessando-os e deixá-los para absorver a bem-aventurança. Então nós estamos agradando a Deus. É um sacrifício que agrada ao Senhor. É um sacrifício que deixa o coração do Senhor feliz, alegre. Por quê? Porque nós reconhecemos no sacrifício completo de Cristo a oportunidade de nos aproximarmos a Deus. Mas agora, na carta aos Romanos, capítulo 12, Paulo fala do sacrifício que podemos sim oferecer a Deus de maneira completa, quando ele faz um apelo nos seguintes termos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, com este presente aion, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o sacrifício que agrada ao Senhor? Qual é o culto que faz sentido e agrada ao coração de Deus? É essa dedicação da nossa vida até as últimas consequências. A darmos o nosso coração, o nosso tempo, os nossos recursos materiais, as nossas intenções, os nossos relacionamentos, os nossos bens, para que tudo isso sirva aos interesses de Deus. A maneira como o Senhor vai valer-se disso, o modo como o Senhor vai nos usar, cabe a Ele. Mas a disposição de fazê-lo é um sacrifício. E por isso nós não podemos nunca cultuar ao Senhor, prestar-lhe adoração, elevar a nossa voz no canto, apresentarmos a nossa prece, darmos atenção à palavra do Senhor, à parte desta realidade, como se isto fosse um momento à parte. Daqui a pouco a gente retoma tudo, cada um é senhor de si. Senhor é Cristo, Ele é o nosso Deus, e a Ele dedicamos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo, que vai agradar ao seu coração. Sim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E neste aspecto também nós temos oportunidade de dedicar o nosso coração, de apresentar a Ele as nossas oportunidades e dizer-lhe que assim como o Senhor Jesus se apresentou para nós como um modelo, nós queremos agora comparecer da mesma maneira. Que possamos receber da instrução que o Senhor Jesus nos dá, não apenas nessa exposição que fazemos, mas da sua própria vida, e vivermos a submissão, vivermos a simplicidade, vivermos o serviço, vivermos o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. Que Deus assim muito nos abençoe. Amém. Nós vamos participar da mesa do Senhor nesta hora. Nós queremos convidar os nossos irmãos presbíteros para estarem conosco à mesa. Nós estaremos cantando o hino 345. Coloquemos-nos, pois, em pé. Partido, ó vinho dado por amor, ó Cristo, vida nos tem sido, por tua morte em grande dor. Ao pecador atribulado, vem mesmo agora consolar. De tua sé, ó Cristo amado, nossa alma vem alimentar. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, fazem isto
em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança. Bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim. Esta mesa, portanto, é memorial, é para lembrar, é para não esquecer. Nós vamos brigando agora na nossa presente civilização com a nossa memória. Como é que a gente não apaga a memória, né? Como é que ela não é deletada? E nós usamos de muitos recursos. Que coisa simples e singela. Ao longo de todos os séculos, um recurso absolutamente simples foi deixado para que nós não nos esquecêssemos do que é fundamental na vida, do que é central na nossa existência, o grande amor de Deus para conosco, a sua mais absoluta dedicação em nosso favor, morrendo em nosso lugar pela nossa salvação. Vamos, pois, participar com alegria, confessando Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Todos que têm feito esta profissão de fé estão em comunhão com a igreja do Senhor, não importando qual a sua denominação. Você é convidado a participar deste ato, porque esta é a mesa do Senhor. Estenda a sua mão para quem está perto de você. Vamos orar nesse instante. Pai Santo, Deus de amor, que privilégio nosso podermos acercar esta mesa, a mesa do Senhor. Mesa de salvação. Mesa que nos traz a lembrança do Senhor Jesus, modelo da nossa vida. Aquele que se sacrificou pela nossa salvação. Que nós possamos receber o teu sacrifício e de uma maneira muito direta consagrarmos o nosso coração a ti. Como consagramos a parte do pão e a parte do vinho para servirem nesse momento de lembrança, de memorial eterno, de certeza de que estamos confiados nos teus caminhos. Abençoa cada vida aqui presente. Que ninguém deixe de participar por qualquer razão, a não ser, Senhor, se não confessarmos o teu nome, se não confessarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, para não tomarmos juízo. Caso contrário, Senhor, que possamos participar desta ceia condignamente e também, ó Deus, sermos encaminhados pelo teu Espírito às providências que cabem na nossa vida. Dá-nos união, dá-nos unidade, aquela que também é expressa pelo sentido familiar que nos congrega. E por isso juntos podemos orar nas palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar. Tomai e comei, disse Jesus. Fazei isto em memória de mim.
Quando Jesus toma também o cálice, ele institui também uma nova aliança. A aliança do sangue de Cristo, derramado na cruz, para a remissão dos pecados de todos aqueles que são reunidos pelo Pai. Isso inclui a mim e a você. Antigamente a aliança era feita com uma etnia, com um povo, uma promessa feita a Abraão, uma aliança que se cumpre no surgimento do próprio Deus, o Cristo, na história humana. E agora esse Cristo nos inclui na aliança, no relacionamento íntimo com o Pai. Quando tomamos do sangue, tomamos do vinho, lembramos do sangue de Jesus, vertido na cruz para minha salvação, pela minha salvação, pela sua salvação, e estabelecendo conosco uma nova aliança, aliança eterna, aliança de salvação. Ao receber também o cálice, traga isso à sua memória, que essa esperança renove o seu coração ao participar desse momento também da nossa ceia.
queremos agradecer a presença de todos, desejamos uma felicíssima semana, um mês que está começando ainda, e você possa participar conosco das nossas atividades. Estamos sempre à disposição de todos, mas convidá-los também a terminarmos o culto. Temos o nosso momento de confraternização no pavilhão Reverendo Oswaldo, aqui aos fundos. Não vai embora correndo, vamos continuar comungando agora nessa confraternização que o Senhor nos propicia. Nós vamos terminar o culto cantando o hino 185, que nos fala da glória que almejamos. Coloquemos-nos em pé e louvemos ao Senhor. A presença gozar, e quando a Cristo eu puder contemplar, oh, quanta glória haverá com Jesus. Se haverá glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Ah, quando a Cristo eu puder contemplar, glória sim, glória haverá com Jesus. No tempo em que Cristo, meu Redentor, tiver de dar-me o seu vinde de amor, transposto enfim o meu vale de dor, oh, quanta glória haverá com Jesus. Se haverá glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Oh, quando a Cristo eu puder contemplar, glória sim, glória haverá com Jesus. No tempo em que os irmãos for rever, lá nos fulgores do céu, que prazer. Sim, quando junto a Jesus for viver, oh, quanta glória haverá com Jesus. Sim, haverá glória sem par, junto a Jesus, glória sem fim. Oh, quando a Cristo eu puder contemplar, glória sim, glória haverá com Jesus. Ó Deus, é esta glória que almejamos, esperança da glória. E ao mesmo tempo em que, ao participar da ceia, somos remetidos ao passado, à rica história da salvação, somos também enviados a esta expectativa futura. Por isso, ó Pai, no tempo presente, dá-nos redimensionar a nossa caminhada, andando motivados pelo que o Senhor fez por nós, mas por aquilo que o Senhor tem preparado para todos que te amam. Dá-nos, ó Senhor, expressar o amor pelo Senhor, no amor uns pelos outros, no serviço cristão, no trabalho pelo teu reino, no nosso testemunho perante todos os homens, agradando a ti de todo o nosso coração. Despede-nos, ó Deus, com a tua paz, com a tua bênção, com a certeza da tua companhia. Deixamos a companhia uns dos outros, mas não a tua benfazeja companhia, que seguirá conosco ao longo de toda esta semana. Que seja proveitosa, seja exitosa, sejam dias, ó Deus, em que estaremos crescendo nas coisas do Senhor, crescendo para a honra e para a glória do teu nome. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que
Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Deus Pai, a presença consoladora do Espírito Santo, seja convosco permaneça, agora e para todos sempre. Amém. Sim, haverá glória sem par junto a Jesus, glória sem fim. Oh, quando a Cristo eu puder contemplar, glória sim, glória haverá com Jesus. Vamos nos saudar na bendita paz do Senhor Jesus e vamos para o nosso cafezinho aqui no pavilhão Reverendo Oswaldo. Boa semana a todos.